Paz e a graça a todos, bom dia. Quem fala é seu servo, amigo Jesus, pastor Madison William, passando nessa manhã para compartilhar contigo uma palavra da parte de Deus. Eu quero falar aqui sobre o poder do voto, né? Sabemos que o voto tem um poder dentro da palavra das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, sábio é aquele que faz o voto e cumpre. Quando fizeres um voto a Deus, não tardai em cumprir, porque Deus não gosta de sacrifício de tolo, mas sim, aleluia, sacrifício de sábio. Quando eu cumpro o voto, eu me torno sábio diante de Deus. A Bíblia diz também: cumpre os seus votos e todos os seus inimigos serão completamente exterminados e destruídos. A importância que tem o voto. Eu vou falar aqui a respeito de 6 pessoas na Bíblia que fizeram votos e Deus honrou. O primeiro foi Ana, que orou a Deus pedindo um filho e fez um voto, que aquilo que Deus o desse, ela iria consagrar ao altar, e Deus honrara, e dela era um filho, a saber, Samuel, o sacerdote, o profeta de Deus. A Bíblia diz também que certa feita Israel estava encurralado pelos filisteus, e eles foram até Samuel e falaram: Samuel, nós vamos perder a guerra, porque os inimigos são maiores do que nós. Ele diz: trazei aqui um sacrifício e fazei um voto a Deus. Quando eles fizeram um voto, Deus recebeu, e na mesma hora Deus enviou um raio e exterminou todos os inimigos de Israel. Deus manda dizer também que hoje está visitando os seus inimigos espirituais, está sendo destruído, porque tu tem voto no altar, tu tem sacrifício no altar. A Bíblia diz que Saul, certa feita, perdeu as jumentas do seu pai. Ele procurou e não achou, então procurando ele um profeta. A Bíblia diz que, consultando o Senhor, quando ele voltou para casa, depois de ter feito o sacrifício e o voto, ele encontrou as jumentas do seu pai. Talvez tenha alguma coisa perdida na tua vida, mas o voto, ele tem um poder de trazer o que está longe para perto. O voto tem um poder de destruir teu adversário, o inimigo, e tentar reter aquilo que é seu. A Bíblia diz que Jefté também estava numa guerra e ele ia perder a guerra, mas ele fez um voto e diz: aquilo que tu me deste, o primeiro que vier ao meu encontro eu sacrificarei e entregarei a ti. Deus deu vitória a ele na guerra e ele ofereceu um voto à sua própria filha a Deus, para que Deus abençoasse. Esta viveu diante do Senhor com graça, amor, misericórdia. O próprio Jacó fez um voto com Deus quando estava fugindo de Esaú, quebrado, falido. A Bíblia diz que ele fez um voto e disse: Senhor, se o Senhor for comigo, me der pão para comer, veste para vestir, me prosperar, me abençoar, eu serei fiel ao Senhor e dar-te o dízimo de tudo que passares em minha mão. E o Senhor Deus o abençoou. O próprio Jesus, ele tinha um voto, quando ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não for, que todavia seja feito o querer de Deus sobre a minha vida. Jesus ali tinha um voto com Deus, de morrer pela humanidade, de morrer pelo mundo, e ele morreu no propósito. Deus está falando para você: não tarde em cumprir os seus votos. Existem votos de palavras, existem votos de sacrifício. Estamos vivendo no período do Yom Kippur, período de cumprimento de voto, para que Deus possa honrar, estabelecer, brindar e abençoar o que você já tem, estabelecer um novo tempo. Saiba disso. Sábio é aquele que faz o voto e cumpre. Quando tu fizeres um voto pelo altar, o altar se responsabilizará pelo teu voto. Que Deus abençoe. Amém.